Olá a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar seguimento aqui à nossa aula de Lightroom com as ferramentas aqui na Revelação no Develop. Bem, a gente tinha visto algumas ferramentas aqui, na verdade na aula passada, na aula online a gente viu ferramenta de corte, de recorte e a remoção de manchas. E hoje a ideia é que a gente veja essas três ferramentas seguintes, olhos vermelhos e essas ferramentas de tratamento mais de áreas específicas. A última ferramenta, que é o pincel, a gente vê no próximo vídeo, na próxima semana. Vamos primeiro a essa ferramenta, então, a primeira ferramenta de hoje. Basicamente, ela é a ferramenta de retirar olhos vermelhos. É uma ferramenta muito simples, muito simples. E basicamente você tem que optar por retirar olhos vermelhos, que são os olhos de pessoas que ficam vermelhos, eu já explico por quê, ou os olhos dos pets, que tem aquele brilho bastante estranho. O que acontece? O olho vermelho, ele é resultado justamente da pupila dilatada. Quando a pupila está dilatada demais, o reflexo do sangue que corre atrás do olho começa a ficar visível a partir do momento em que tem uma luz muito forte vindo de frente. Então, se você está num restaurante, num bar, em alguma situação social com a luz muito baixa, já de noite, e alguém tira um flash, a possibilidade é bem grande que você tenha um olho vermelho por conta disso. A sua pupila está muito dilatada e o reflexo do sangue do olho volta aparecendo essa vermelhidão. Qual é a ideia? A ideia é que você simplesmente clique, segure e arraste para informar para ele que aquilo é um olho e ele tira isso. Então você clica, aqui ele já formou a bolinha e as opções são aqui muito simples, né? Eu tenho basicamente o tamanho da pupila, então se eu quero diminuir um pouco ou se eu quero aumentar um pouco, ele em geral acerta isso, não tem muito o que fazer. E se ele fica um pouco mais escuro, perdão, aqui. Se ele aumenta um pouco ou diminui um pouco, tá vendo assim? Mas em geral ele acerta a questão dos olhos vermelhos. Ou se você quer deixar um pouco mais escuro ou um pouco mais claro a cena. Mas em geral também ele acerta, não há uma questão tão forte assim. Ah, os olhos dos humanos ficam vermelhos por conta disso que eu acabei de explicar, mas os olhos dos pets ficam cada um de uma cor, é uma coisa um pouco distinta, né? Você vê que nessa foto tem esse verde, esse ficou meio azulado, cada um fica de uma cor diferente, assim. E aí basicamente é considerar aqui no canto mesmo, trocar para olhos de pet, aqui, desses animais domésticos, e a mesma coisa, vir aqui, clicar com o tamanho do olho, clicar com o tamanho do olho, e basicamente, quando eu devolvo a ferramenta, eu tenho aqui esses olhos corrigidos. A ideia dos pets é a mesma coisa, só acontece quando eu tenho em baixa luz, noite dentro de casa ou noite fora, muito baixa luz, flash direto e aí volta. É claro que o sangue deles não é verde ou azul, é vermelho também. Eu não sei exatamente a explicação de por que que eles ficam com esses olhos. Provavelmente eles têm alguma membrana no olho que na hora que o flash bate aparece isso e por isso essa variação grande de cores. Mas como vocês puderam ver, a ferramenta é absolutamente simples e tranquila, não tem nenhum segredo e funciona muito bem assim. Então, caso aconteça, bora tocar isso sem nenhum problema. Dito isso, tenho essa foto aqui e a gente vai para as outras duas ferramentas, na verdade para essa primeira ferramenta aqui. Essa primeira ferramenta, ela é uma ferramenta chamada de filtro graduado em português, ou de degradê mesmo. Qual é a lógica dela? Ela vai aplicar em linhas retas na imagem um filtro de degradê com o tratamento que eu quero. Como assim? Você está vendo que todas as abas estão fechadas aqui, né? Por exemplo, a curva. Se eu clico aqui, ela abre, e eu clico aqui, ela fecha. Todas essas abas estão fechadas. Eu vou clicar aqui no meu filtro degradê e você vê que abre todas essas opções. Essas opções, elas são opções do filtro e não opções lá de baixo, gerais e etc. Mas as opções são as mesmas, né? Por exemplo, aqui white balance, exposição, contraste, highlights, shadows, etc. O que acontece aqui é que essas opções elas só vão agir na área da imagem
em que o meu filtro está agindo. Então, para ficar mais claro, eu vou fazer uma questão aqui. Eu vou colocar a exposição para -2. Vou escolher. Isso eu posso alterar depois, tá? Não há nenhum problema com isso. Já estou com ela selecionada, eu vou para a minha foto. O que eu faço com a minha foto? Eu clico, seguro e arrasto. E aí já dá para ver como vai funcionar esse degradê, né? Aqui, essa opção aqui embaixo está selecionada, então ele está me mostrando a área em que a ferramenta está agindo. Eu vou usar essa área que a ferramenta está agindo para explicar uma coisa para vocês. Vocês veem que aqui é vermelho muito intenso, e esse vermelho vai diluindo, diluindo, até chegar aqui e não ter quase nada, e aqui nada mesmo. Porque isso é um filtro de degradê, ou seja, em uma área da imagem, em uma área aqui, em uma linha dessa que a gente está vendo, ela é muito forte, ela vai se atenuando até a metade, e da metade para frente ela se atenua profundamente até chegar a não ter nada aqui. Se eu tirar nessa opção para ele me mostrar onde está agindo, eu consigo perceber o que tenho aí. Qual é a lógica? Ele aplica um filtro degradê aqui em cima, muito forte, e ele vai aos poucos diluindo essa intensidade do tratamento que eu apliquei aqui. Detalhe, eu posso continuar aplicando, por exemplo, aumentar as sombras, diminuir os highlights para recuperar completamente o céu, posso dar um pouquinho mais de saturação para trazer um azul do céu, e posso usar todas essas opções que são opções white balance, por exemplo, de deixar um pouco mais amarelado esse céu, que são opções que só vão atingir nessa área. Perceba que, por exemplo, a área aqui dos bois não foi atingida. Ok, beleza, tudo certo. E agora eu tenho uma outra opção aqui, que é, eu posso editar esse filtro e eu posso criar um novo. O pincel eu já digo como ele funciona. Eu vou criar um novo aqui, vou clicar no New, no novo mesmo. Mas olha o que acontece. Esse pontinho que estava antes preto e branco fica cinza. Cinza quer dizer, existe aí um filtro graduado, mas ele está inativo. Como eu cliquei no novo, ele está esperando com que eu faça um novo. Eu vou fazer um novo de baixo para cima. Você vê que o tratamento que eu apliquei antes, que foi -2 de exposição, não funciona de jeito nenhum para a parte de baixo. Não tem problema nenhum. 2 cliques, zero isso. Aqui eu vou puxar um pouco as sombras para baixo, um pouco os pretos para baixo e trazer um pouco mais de saturação para minha cena. Sempre lembrando, esse ponto cinza aqui no meio da cena é justamente o ponto que está inativo, porque aqui eu apliquei 2 filtros. Esse está inativo e esse que é preto e branco está ativo. Professor, esse está ativo, mas como é que eu faço para esse ficar ativo? É só clicar nele e aí eu inverto essas posições. O que eu posso fazer com um ponto ativo? Tudo. Por exemplo, eu posso vir aqui na linha de cima e aumentar e diminuir essa linha para controlar aonde esse degradê vai. Posso vir na linha de baixo e fazer exatamente a mesma coisa, controlando a distância dos degradês. E na linha central, quando eu passo o mouse em cima, ele fica com essa setinha, que é um signo para giro, onde eu faço isso. Posso escolher. É claro que nessa imagem faz sentido que ele seja de cima para baixo, mas numa imagem, às vezes eu vou precisar ele lateralmente, em 45 graus, alguma coisa assim. Outra coisa é, toda vez que ele estiver ativo, eu posso remodelar aqui os meus tratamentos de imagem, não há nenhum problema quanto a isso. E uma outra coisa é, eu posso deletar ele. E como é que é deletar ele? É simplesmente delete. E ele deleta o que estava aplicado. Professor, como é que eu volto o que eu acabei de deletar? Deletei sem querer, como é que eu volto? Toda ação no Lightroom que eu quiser voltar permanentemente, Ctrl Z. Ctrl Z e eu volto e está tudo igual como estava antes. Mas lembrem-se, ele volta permanentemente. O Ctrl Z no Lightroom, ele apaga o histórico. Ele literalmente apaga aquilo que foi feito. Então usem com um certo cuidado. Beleza? Ok. Aqui eu tenho a opção de brush.
A opção de brush aqui no caso, deixa eu só voltar aqui. Eu estou na opção de editar, aquela ferramenta que eu fiz, e aí se a gente vê, acaba aqui, ó. Tá vendo? No cor. É aqui que eu posso aplicar uma cor, se eu quiser, nessa imagem, fazendo esse degradê, o amarelo, azul e etc. Aqui no brush, quando eu clico no brush, eu tenho essas opções, o A, o B e a borracha. E aqui eu tenho o tamanho, o feather, que é a borda dele, se vai ser uma borda muito dura ou uma borda muito suave, e o follow, que é a aplicação que ele vai ser, tipo o fluxo, se ele vai ter um fluxo constante ou inconstante, e a densidade, ou seja, se a densidade vai ser 100%, se ele vai marcar tudo aquilo, ou se ele vai marcar levemente, como se fosse uma aquarela. 50% seria como se fosse uma espécie de aquarela pintando e deixando a parte de baixo aparecendo. Tanto aqui o fluxo quanto a densidade são exatamente a mesma coisa, no sentido de ferramentas um pouco distintas, mas que vão criar uma certa suavidade no meu pincel. O tamanho vai ser o tamanho mesmo, e aqui as bordas vão ser se o pincel vai ser bastante duro ou não. Como assim? Tá vendo aqui que eu tenho essa borda, o feather, a 100%? Eu tenho esse primeiro círculo e depois um segundo círculo grande. Esse intervalo entre o primeiro e o segundo círculo quer dizer o quanto ele vai ser suave. Se eu diminuir isso para zero, vejam, essa borda vai diminuindo, quer dizer que ele vai ser cada vez mais pesado, cada vez mais é, agindo de uma maneira não suave nas bordas, mas marcando a minha cena. O tamanho também é a mesma coisa, se eu tenho o tamanho, né, mas aí é o tamanho geral da cena. E aqui o fluxo e a densidade, elas funcionam mais ou menos parecida com essa ideia de você conseguir fazer um efeito aquarela, digamos assim, suavizar um pouco. Vamos ver isso acontecendo na imagem. Para ver isso acontecendo na imagem, eu vou deixar aqui acionado, porque fica um pouco mais fácil. Você está vendo que essa área aqui embaixo, porque eu estou com esse filtro graduado aceso, ele não tem nada, não tem nenhuma informação. Mas, se agora eu passar o pincel, ele começa a ter. Porque quando eu estou com o pincel A ou com o pincel B, eu posso acrescentar áreas. Então, o filtro graduado, ele me permite que eu tenha esse degradê na cena, mas ele me permite um pequeno ajuste feito dentro do filtro graduado, que é aplicar aquele tratamento que eu já tinha pré-estabelecido no graduado para uma outra área da imagem usando os pincéis A ou pincel B. Se a gente for ver aqui, você vê que como eu tinha escurecido o céu, aqui está -2 de exposição, eu escureci completamente aqui depois que eu passei o pincel. Beleza. A grande questão, eu acho que não é nem a aplicação aqui, né? O A e o B funcionam para isso, para aplicar. Mas a grande questão para mim é a borracha, a erase. Aqui na borracha eu vou apagar justamente áreas que eu não quero que atinja. Então, por exemplo, aqui eu já não quero que atinja mesmo, e etc. Mas além de não atingir essa área que eu tinha passado antes, eu também posso apagar um pouco as áreas dentro do próprio filtro graduado, como eu estou fazendo aqui agora. Então, por exemplo, se eu entendi que esse filtro graduado acabou agindo demais nos bois e eu não queria isso, ou nessa linha do horizonte que estava logo atrás deles, o que eu faço é escolho o pincel, aqui em cima, o brush, vai estar como pincel em português, e escolho a borracha e começo a apagar áreas da imagem em que eu não quero que ele atinja. Então, qual é a ideia? Eu tenho o filtro graduado, que é essa ideia de fazer um tratamento em degradê, mas eu tenho aqui uma outra ferramenta, que é o pincel, que é como se fosse um refinamento do filtro graduado, e que ele me permite trabalhar áreas mais localizadas. Essa é a ideia principal. Se a gente for ver aqui, devolvo a ferramenta, a foto estava assim, só com o tratamento de imagem que eu fiz, ela passa a ser assim. E já dá uma mudança bastante grande. Beleza. O outro filtro, chamado filtro radial, ele é exatamente a ideia do filtro graduado,
só que ele é radial, ou seja, elíptico ou redondo. Eu vou clicar nele aqui, e ele vai trazer as mesmas opções do filtro. Reparem que ele também tem um pincel, que é exatamente a mesma questão, mas eu passo aqui para vocês. E eu vou fazer aqui, clicando, segurando e arrastando, esse filtro. Depois eu posso movê-lo aqui para onde eu quero. E além disso, eu posso virar um pouquinho e esticar, fazer o que eu quero fazer, assim, com o filtro. Aqui ele está mostrando, lembrem-se sempre quando aparece esse vermelho, ele está mostrando aqui a máscara de seleção que ele está fazendo. Quando eu tiro, já tem aqui um valor específico do -2 que eu tinha aplicado, mas ficou muito forte, eu vou tirar. O que eu quero fazer? Quero diminuir um pouco os highlights, criando um fundo um pouco mais escuro, acrescentar um pouco de preto nesse fundo e tirar um pouquinho a saturação também do fundo, assim, deixar ele um pouco mais opaco. Tudo isso está colocado porque o filtro ele está agindo na área de fora da minha cena e não na área de dentro. E qual é a grande questão? Continua sendo um filtro graduado, como a gente pode ver, ele atinge aqui essas áreas e ele vai fazendo um degradê para não ficar muito marcado. Mas ao invés de ser um filtro graduado reto com linhas, ele é um filtro graduado redondo ou elíptico. Professor, aqui está atingindo a parte de fora mais do que a parte de dentro. Tem como ser o contrário, se eu quiser atingir a parte de dentro e não a parte de fora? Tem sim. É uma ferramenta bem simples, na verdade. Aqui, ó, no Invert. Você percebe que aqui já tem o Feather, eu já falo dessa ferramenta para vocês. Mas o inverter aqui é justamente esse inverter de... Ele não vai agir na parte de fora, como ele está agindo aqui. Ele vai agir na parte de dentro. Como assim? Dessa maneira. Aqui eu tenho um tratamento aplicado muito mais na parte de fora do que na parte de dentro. Se eu inverter, ele passa a agir dentro dessa área selecionada e não na parte de fora. Uma outra ferramenta importante que eu tenho aqui é justamente esse suavidade da borda, onde eu tenho um pouco mais suave, desculpa, perdão, um pouco mais suave, você vê que a borda vai suavizando, e aqui a borda extremamente dura. Quando eu deixo a borda dura, o tratamento fica muito evidente. Então, ele fica parecendo uma vinhetona feita na base da caneta mesmo, assim. Em algum momento isso pode ser usado, mas ele não é o tratamento mais comum. Pego a ferramenta de novo, ele está cinza, quer dizer que ele está inativo, clico nele de novo e posso agir. Vou voltar aqui para os 50%, que é um filtro mais gradual mesmo, assim, né, que mantém essa gradualidade. Quando a gente olha para essa cena, você percebe que, putz, mas esse filtro atingiu um pouco o rosto dela, que eu não queria, atingiu um pouco o braço, a parte de baixo aqui, que eu também não queria. Como é que eu faço para ter isso, só que mais suavizado aqui? É a mesma ideia do filtro graduado anterior. Eu tenho o pincel. E quando eu habilito a função pincel, aqui embaixo eu tenho A e o B para acrescentar áreas, porque eu posso querer acrescentar áreas de intensidades diferentes, no sentido de acrescentar uma área maior com uma densidade em 100% e uma área B, por exemplo, numa densidade em 50%, onde ele é um pouco mais suave. Isso é possível, por isso eu tenho A e B. Mas eu posso, por exemplo, usar a borracha, que eu confesso que nesses dois filtros é o que eu mais uso. Assim, dessa forma, pegando a borracha, e aí sempre lembrando, como é que eu aumento e diminuo esse pincel? Eu posso vir aqui no Size e aumentar e diminuir no tamanho, mas eu também posso aumentar e diminuir ele pelo colchete do teclado. Colchete para a direita aumenta e colchete para a esquerda diminui. Eu vou diminuir aqui bem esse tamanho e aí eu vou passar nas áreas onde eu não quero que ele atinja. Cabelo dela, rosto e etc. De novo, o que a gente está fazendo, né? Eu vou tirar aqui para a gente ver o que aconteceu. A gente está usando a ferramenta aqui em cima, que é o pincel, para fazer
uma leve intervenção, quase como um retoque, dentro de uma ferramenta pré-estabelecida. Então, assim, a ferramenta não me dá toda a liberdade do mundo, mas ela traz dentro dela a ideia de um pincel onde eu posso retocar, acrescentando áreas no A e no B e retirando áreas na borracha, justamente para impedir que ela chegue em áreas que eu não quero. Essa é a lógica da ferramenta como um todo. A última coisa aqui é o seguinte: os tratamentos colocados aqui, a gente já viu quase todos. Então a gente já viu o white balance, a questão luminosa, a questão da saturação, do desembaçar, do clarity. As únicas coisas que a gente não viram são esses aqui, ó. A gente vai ver porque são ferramentas que estão no detalhe, mas a gente vê com mais precisão porque são ferramentas que estão lá embaixo. E eu passo para esse vídeo não ficar muito longo quando a gente for ver essas ferramentas explicando o que é cada uma dessas. Para sair ali da ferramenta, né, deixar isso, eu posso dar um done, ou em português eu acho que está ok, eles não traduziram feito, eles traduziram como ok, ou simplesmente devolver a ferramenta aqui. Bem, por enquanto é isso. A gente viu essas 3 ferramentas. Para o vídeo não ficar um pouco longo, eu vou deixar a ferramenta pincel para a próxima aula, porque ela tem muitas funções. Vai ser um vídeo mais ou menos de uns 15, 20 minutos. Mas a gente já chega nessa última ferramenta dessa aba aqui tão importante do Lightroom. Espero que estejam todos bem. Se cuidem. Até a próxima terça.